boa noite. Oi, tudo bom? Tudo bem? Abri agora a sala, a galera tá entrando. Tudo Tudo show de jóia? bola. Tudo ótimo. E por aí? Graças a Deus. Aqui tá tudo bem também, as pequenas tentando tocar o terror, mas eu segurando. Onde tem menina é assim, não para. Você tá em Mas Sergipe, é isso? não, João Pessoa, na Paraíba. João Pessoa, tá certo. É isso aí. Olha, e a galera tudo tava muito ansiosa. Eu tô cheia de perguntas que me fizeram aqui para trazer informação, porque você é muito estudioso nessa área e quero que você compartilhe conosco um pouquinho. Eu li o teu e-book todinho, né, de cozinha ancestral. Gente, que maravilhoso! Eu adorei. Adorei como tu pega a história lá da origem, né, e vem trazendo. Eu fiquei assim, caraca, que interessante. A gente não para pensar dessa forma, né? É, Se for, é né? verdade. Se for ver, a gente vai seguindo as orientações e vai fazendo. Eu confesso, Henrique, que eu acho que eu erro muito na nutrição ainda, mesmo tendo todo um controle alimentar, Uhum. porque eu já cheguei a ter 18% de gordura. Modo avião. Acontece. Eu cheguei a ter 18% de gordura. Eu não gosto de ficar tão baixo, porque eu me acho muito máscula. E eu acho mais natural até Sim, os sim, sim, 16, sim. sabe? Eu cheguei a ter É, 18. para mulher, uma concentração de gordura muito baixa não é É, legal, não é legal. eu me Chega a acho ter, estranha. chega a ser Parece que eu até, tô é, doente. chega a ser Entendeu? até perigoso, entendeu? Por conta de que na mulher a concentração de hormônios, principalmente os hormônios femininos, os esteroides, né, é maior. Sim, Então, sim. por conta da questão da gravidez, né, da gestação, então a mulher sempre tem mais gordura. Então, 18% numa mulher já é uma taxa bem baixa. Já é uma taxa Eu bem baixa. cheguei a 18, fiquei muito feliz, porque mulher, né, e tal. Só que eu Uhum. percebia que mesmo com 18, eu não conseguia a tal da barriga trincada. Aí eu ficava revoltada. Eu ficava assim, Entendi. definida, definição, tudo, mas não tava do jeito que a TV, a mídia, todo mundo, né? Aí a Aham, gente quer ser aquilo, né? Só eu que aí foi sei. quando eu entendi que cada pessoa tem um biotipo, eu entendi que eu tenho que ir Uhum. em busca da minha melhor versão e não comparativo. Demorei um Exatamente. pouco a começar a entender isso. É até interessante para quem está na live, até você me conhecer mais, porque a gente se conheceu mais por Instagram, né? Sim, sim, Mas sim. para quem não sabe, o meu Instagram começou através disso. Eu perdi bastante peso, eu perdi 23 quilos. E depois da minha segunda filha. E assim, a minha autoestima, eu digo assim, não existia, né? Aham. Eu quase entrei em depressão, teve outros fatores. Então, assim, eu comecei a olhar mais para mim, comecei a me preocupar com a minha saúde e comecei a ter resultado. E isso Certo. fez motivar mulheres, fez pessoas. Ah, nossa, eu também quero, eu não consigo. Não é impossível, isso aqui é o legal, entendeu? Aham. Mas diz aí as dicas que eu vou começando a perguntar. Tá certo. Bom, você falou uma coisa muito interessante, sabe, Flávia, que é essa questão do abdômen trincado, né, dessa barriga de tanquinho, que é assim, o sonho de todo mundo, né? É, Verdade. o que é uma barriga de tanquinho, o que é um abdômen trincado? Tem três coisas que envolvem um abdômen trincado. Primeiro, tem a musculatura desse abdômen, ela precisa ser Sim, trabalhada, né? Você precisa sim. ter uma musculatura legal. Isso aí vem Definida. com vem com o treino, né? Vem com a prancha, vem com o abdominal, vem com tudo isso que você vai fazendo. Sim, E é claro. importante deixar claro para todo mundo que está vendo a gente que não adianta você treinar o abdômen, porque não é, infelizmente, você treina, você ganha gordura localizada, mas você não perde gordura localizada. Então, Sim, verdade. você pode treinar, morrer de treinar o abdômen, mas não adianta. O abdômen não vai ficar sarado só porque você está Verdade. Isso é treinando. verdade. Você vai ficar, né? Você vai ficar com a É, musculatura definida, você vai ficar com a musculatura fortalecida, mas por debaixo de uma capa de gordura, que é o segundo ponto importante, né? Você verdade. tem que livrar a capa de gordura para poder o abdômen aparecer. Senão ele não aparece, não tem jeito, né? Verdade. Isso não tem dúvida. E o terceiro ponto é a formação do teu próprio abdômen, entendeu? E essa formação, nem o abdominal, nem a dieta vai influenciar. Se você tem os gominhos um pouco menores, um pouco maiores, se a linha média do teu reto abdominal é mais estreita, é mais separada, então tudo isso não tem como mexer. É uma Influencia, coisa né? genética, né?
Então, assim, às vezes o seu caso, você conseguiu ficar com 18% de gordura e não teve, não, o tanquinho não apareceu. Às vezes é uma questão genética que não vai acontecer. Eu percebo o seguinte, os oblíquos, eles sempre dão aquela entradinha daquela coisa bonita, mas a Uhum, definição que a gente vê aí, a mídia gosta também, existe um claro, claro. Photoshopzinho, né? Então, assim, a gente também Sim, tem que... Aí foi quando eu busquei ajudar mulheres e falar sobre a realidade. Eu nunca menti quanto à minha realidade, eu perdi realmente 23 quilos, e depois eu fiz, sim, reparo estético, cirúrgico, que eu queria chegar onde eu queria. Então, muita gente claro. me pergunta, eu falo, claro, fiz, mas eu primeiro busquei o meio correto, até porque não queriam fazer se eu não fizesse pelo meio correto, de perder. Uhum, Tanto é que eu senti muita flacidez facial por ter perdido muito peso. Querendo sim. ou não, não é só o corpo, né? Mexe com toda a estrutura. Mas hoje eu tô legal, tô feliz. Claro, a gente sempre, quando consegue um objetivo, a gente percebe que consegue mais. Eu acho isso sensacional. Quando você vai em busca de algo que você conquista e fala, eu consigo mais, aí você quer É. mais. Então, A cada vida vez é mais assim, né? é. E aí eu acho que isso tem melhorado muito a minha autoestima, ajudado pessoas. Ninguém é perfeito, eu deixo isso bem claro. Então, se eu for falar dos defeitos, tem N's. Mas a qualidade é isso. É a autoestima que eu não vou deixar cair por conta de Exato, peso. exato. E Entendeu? outra coisa, o fato de você ter feito algum tipo de correção estética Sim. é muito mais humano você dizer que fez a correção estética Claro. do que você querer esconder Não, atrás não. de, né? Não, eu fiz reposição, não fiz nada, não fiz nada. Você, não é Não, legal. não é Não é legal. legal. Eu Tem que acho ser que é legal verdadeiro você com o assumir. público, Até porque, principalmente. até porque a correção estética você pode fazer, mas se você não tiver mudado a sua mente, não É tiver exatamente aí que eu corrigido a queria falar. forma, pois é. Eu tenho Você faz a amigas correção que, estética e fica pior depois. justamente, eu tenho amigas que fizeram várias lipos já, porque, gente, procedimento cirúrgico não é para sempre. Você tem que manter. Às vezes a pessoa gasta horrores para fazer uma lipo, por exemplo, e Exato. não consegue manter em um ano já perdeu. Ela Exatamente. vai fazer outra. Então, assim, não é dessa forma que funciona, é mudar tanto a parte estética quanto a mentalidade, para você manter um equilíbrio aí, Exatamente. né? Quem Mas manda é a cabeça, né? é verdade. Descobri isso depois. Mas, assim, as perguntas que mais me fizeram, tem até uma aqui, sobre jejum intermitente. Já tem uma querendo Certo. saber sobre jejum. É. Funciona? Vamos começar por essa. Vamos começar por essa. Vamos começar falando um pouquinho sobre jejum e definindo o que é jejum, né? Tá. Porque as pessoas acham que jejum é uma dieta. Então, dieta, a definição da palavra dieta Eu é vi aquilo que você isso. come, né? Eu É vi aquilo que isso no você seu come. e-book, viu? Aprendi lá. Então, não existe dieta do jejum, né? Porque se Sim, você está em jejum, você não está comendo. Então, logo, essa história de dieta do jejum não existe. não Então, o existe. jejum é o quê? O jejum é uma abordagem nutricional, é uma ferramenta na mão do nutricionista que ajuda bastante dentro do processo de reeducação alimentar. Porque, como Sim, você leu lá no e-book, Flávia, a gente tem que entender de onde é que vem toda essa história. O contexto que nós sim, vivemos hoje é um contexto superalimentado. é verdade. A gente não tem escassez alimentar. Se a gente pegar os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, nós temos uma quantidade muito pequena de pessoas passando fome, enquanto nós temos uma quantidade gigantesca de pessoas que estão com sobrepeso e com obesidade. Então, o Verdade. problema do mundo hoje não é fome, o problema do mundo hoje não é falta de caloria. Caloria tem e tem até demais. Né? Então a gente Verdade. precisa ficar atento a isso aí. É E verdade. não é assim que nós evoluímos e não foi assim que a gente, não foi para isso que a gente tem essa máquina, entendeu? Então, por exemplo, anota essa pergunta aí, Soraya, tá? Não me É, chama de doutor, não me chama de é. doutor não, que eu ainda estou cursando nutrição ainda, tá? Ah, peraí. Até bom você ter falado isso. Conta rapidinho, resumido, quem é Henrique, porque a gente começou tão empolgado que nem te É apresentei. verdade, é verdade. Fala um Bom, pouquinho, homem. eu trabalho nessa área de alimentação. Eu comecei a minha carreira, a minha vida sendo professor. Eu comecei a dar aula muito cedo, com 17 anos, eu já estava dentro de sala de aula. Né? Eu tive a influência de um grande professor de biologia daqui de Fortaleza, que me ensinou bastante, e eu acabei fazendo biologia como minha primeira formação. Comecei a dar aula, acabei não concluindo biologia, e em 95 eu me tornei representante de uma empresa de suplementos alimentares.
né? E foi aí onde eu enveredei por essa história da nutrição. Em 2018, eu conheci a low carb cetogênica em 2017. Em 2018, eu fiz cetogênica, comecei a fazer cetogênica. E no ano passado, comecei a fazer dieta carnívora, que foi, para mim, foi uma descoberta absolutamente maravilhosa, né? E eu já fui vegetariano, né? De 2015 a 2017 eu fui vegetariano. Então já fui enganado por esses estudos que o pessoal mostra aí, dizendo que o vegetariano é mais saudável e tal. Isso estudo, eu já passei por todas as fases. Tá entendendo? A única coisa que gente, é que ele experimentou real, entendeu? Ele não só leu, ele experimentou cada, né? Isso que é o legal. A única coisa que eu nunca fui foi obeso. Né? Eu sempre fui muito magrinho, sempre fui. Eu tinha 60 quilos, pesava 60 quilos. Quando eu comecei nessa empresa de suplementos, eu trabalhei para ganhar peso e ganhei, fui até 81 quilos, né? Então ganhei 21 quilos. Mas assim, de roupa eu não estava gordo. Mas a taxa de gordura estava alta, eu era aquele falso magro. Falso né? magro. De roupa, eu aparentava que estava tudo bem, mas eu tinha uma taxa de gordura elevada. E eu não estava feliz, não estava satisfeito. Foi quando eu descobri a low carb, aí eu reduzi. Eu tinha 60, fui a 81 e reduzi 10 quilos, fiquei com 71. Aí sim, com a taxa de gordura de 10%, fiquei bem legal. Né? Que é o peso que eu tenho hoje, né? Normalmente. Legal, então, bom, uma história sensacional. Aí ele se apaixonou tanto que ele hoje cursa nutrição, já sabendo um monte de coisa. Exato. Eu estou no 5º semestre de nutrição. Biólogo, né? Nutricionista. Me formo no ano que vem, no final do ano que vem, se tudo der certo, se o Covid deixar, então me formo no final do ano que vem. Vai deixar, se Deus permitir. Voltando à questão do jejum, né? Então, durante todo o nosso processo evolutivo, a gente sempre teve uma alternância de períodos alimentados e períodos de jejum, né? Porque a gente não tinha como conservar o alimento. As técnicas de conservação do alimento, elas são bem mais recentes do ponto de vista evolutivo. E é importante para o pessoal que está assistindo, Flávio, entender que a evolução, você entender um pouco de evolução, é um quesito fundamental para você entender como essa máquina, né, que é o corpo humano, se desenvolveu, né? Porque a evolução, ela acontece em pequenos passos, após o outro, que são cumulativos. Quando a gente não entende isso, a gente acha que essa máquina nasceu pronta. E não é assim. Nós não estamos prontos. Quando você vê uma mudança ambiental muito rápida, né, como, por exemplo, nos últimos 50 anos, o aumento do uso do óleo de soja, por exemplo, que subiu mais de 1000%. Um período de tempo é tão curto que não reflete numa pressão seletiva que eu já esteja adaptado. Eu que nasci em 75, por exemplo, ou uma criança que nasce, sei lá, 3 anos, que nasceu há 3 anos atrás, ela não está adaptada para essa quantidade, porque não houve tempo para a evolução atuar. Então, nós somos um organismo adaptado a 300 mil anos atrás, a 200 mil anos atrás, vivendo num ambiente totalmente diferente. Os nossos genes não estão preparados. É uma espécie de descompasso que existe entre a nossa genética e o nosso ambiente. Né? A gente é muito, muito, muito parecido com os primeiros Homo sapiens, aqueles que surgiram há 200 mil anos atrás. Né? A diferença é muito pequena. Culturalmente, houve uma evolução aceleradíssima, mas biologicamente falando, a evolução é lenta. Né? Então, a gente tem aí mudanças ambientais que pressionam a gente. Então, se a gente voltar no tempo, o que é que a gente tem? A gente tem períodos de escassez e períodos de abundância. Esses períodos de escassez é o quê? O outono, é o inverno, onde as frutas não estão nascendo normalmente nas árvores, onde as folhas estão caindo, onde a caça está mais magra ou está hibernando, escondida. Né? Então, nessa época, era natural que eu tivesse o jejum como uma norma. Eu não tinha como comer, ou não tinha comida em abundância para eu sobreviver. Então, acabava-se que você fazia jejum. Já no outro período, que é o período do verão e da primavera e do verão, você tem frutas nascendo nas árvores, mesmo se você pensar em relação a antes mesmo da agricultura, né? Quando a gente era coletor, a gente colhia o que nascia. Você tinha frutas nascendo nas árvores, você tinha uma caça mais gorda, né? Você tinha reprodução dos animais e, consequentemente, você tinha a possibilidade maior de ingerir nutrientes, né? De comer. Então, essa alternância de abundância e escassez, ela sempre existiu na nossa vida.
até o Verdade. momento onde a gente estabeleceu a agricultura, que é o que a gente chama de era neolítica, há cerca de 10, 12 mil anos atrás. A partir do momento que nós aprendemos a plantar, a escassez ela começou a diminuir cada vez mais. A gente tinha agora a possibilidade de plantar e de colher e de sempre ter alimento à mesa, né? Isso. E aí, essa mudança, ela é muito curta. O tempo dela, você pode achar que 12 mil anos é muita coisa. Mas quando você pensa em 2 milhões de anos, 12 mil anos é quase nada. É uma fração de Verdade. segundo. Tá entendendo? E aí, justamente por conta disso, a gente veio mudando a nossa alimentação e o nosso corpo não veio seguindo o mesmo padrão de mudança. Então, o jejum ele acaba sendo uma ferramenta muito importante na mão do nutricionista ou na mão da pessoa leiga mesmo, para que ela possa obter benefícios de algo que foi esquecido no tempo, que é a questão do jejum. Né? Pronto, aí você indica a pessoa que tiver interesse em fazer esse jejum, a qualquer um pode testar e ver se o corpo aguenta, e quais seriam os benefícios para essa Ótima pessoa que for pergunta. tentar? Bom, então primeiro o que é jejum? Jejum é não comer. Então existem vários tipos de jejum, certo? A gente tem o jejum que a gente chama de jejum intermitente, né? Ou time restricted feeding, que é alimentação restrita no tempo, aonde você seleciona durante o seu dia uma janela de alimentação aonde você vai comer. Essa janela pode ser de 8, 12 horas, pode ser menos tempo, né? Então, vamos imaginar, você resolveu que vai fazer um jejum de 18 horas ou de 16 horas. Então, você pega aí o horário do seu sono, são 8 horas mais ou menos que você dorme, e você acrescenta aí mais 6 horas durante o dia, é o tempo que você vai fazer um jejum no caso aí, de 14 horas, né? Um de 16, 8 mais 8. O mais importante é você determinar qual é o horário que você vai comer, certo? Isso. Que é a sua janela de alimentação. Então, se você vai fazer um jejum de 16 horas, você tem 8 horas para se alimentar. O jejum de 16 ou de 18 horas é o mais comum que as pessoas fazem, tá? Que é um jejum intermitente. A pessoa acorda, pula o café da manhã e vai comer meio-dia. A última refeição muito tradicional mesmo. É muito tradicional. A última refeição foi, sei lá, 8 horas da noite do dia anterior, né? Então, ela tem 12 horas até as 8 da manhã, ela pulou o café da manhã, vai comer às 12 horas, então ela fez 16 horas de jejum, de forma muito simples. Aí, existem pessoas que falam assim, mas se ela não tomar o café, porque existe aquela, eu até li no teu e-book, mas aí ela não vai comer corretamente de 3 em 3 horas, o metabolismo dessa pessoa, como é que vai ficar? Então, tira essa dúvida aí. Tiro sim. Então, 16 horas, 18 horas, 24 horas de jejum, né, são considerados jejuns de caráter intermitente. A partir de 48 horas a gente chama mais de jejum prolongado, né? Aonde o foco, antigamente o foco do jejum era mais a questão da obesidade, né? No começo, na década de 60, quando o jejum começou a ser feito de forma mais científica, o foco era mais a questão da obesidade, pessoas obesas mórbidas. Inclusive, a pessoa que mais fez jejum, né, o recorde de jejum, foi uma pessoa que passou 382 dias sem comer. Nossa! Né? Ele perdeu 205 quilos. Melhor, 212 quilos. Incrível, caramba, e né? como é que ele aguentou? Pois é. Ele foi acompanhado, porque um jejum dessa natureza precisa ser acompanhado. Ele pesava, desculpa, ele não perdeu 212, ele pesava 212 quilos. Sim. E ele terminou o jejum com 85 quilos. Caramba. Certo? Então ele perdeu 107 quilos, na realidade. Né? Durante o período de um pouco mais de um ano. Né? É o caso extremo, ele está no Guinness, no livro dos recordes, mas ele foi acompanhado e durante esse período todo ele bebeu água, tomou alguns sais, né? E tomou vitaminas. Porque isso aí você não tem estoque disso aí. Mas nenhum alimento calórico foi ingerido durante esse período. O mais interessante desse caso, Flávio, é que ele não só perdeu esse peso, como ele manteve entre 85 e 90 quilos pro resto da vida. Então ele não recuperou mais. Isso que é um principal. Eu acho que isso é o principal de tudo, da dieta, do jejum, porque assim, existem as pessoas que querem dieta normalmente buscam para um evento, para uma viagem, é sempre assim, né? Então tá chegando a viagem e tal, ai meu Deus, eu tenho que correr atrás. Aí quer fazer milagre, e aí passou a viagem, já passou, relaxou. Pronto, então, assim, aí relaxa. Não cria um hábito real, assim, de controle, de equilíbrio, de realmente poder
dosar e não Exatamente. ficar oscilando na balança e não ficar tendo aquela quebra, Esse né? é o grande problema. Esse é o grande problema. Então, a gente falou então os tipos de jejum, né? Sim, E a questão fundamental é a seguinte, já respondendo a pergunta da Tati, que colocou aí. É certo. Se é saudável fazer saudável. jejum? Jejum é fundamental, porque nós temos mecanismos que ligam e desligam de acordo com o que a gente faz com o nosso corpo. As Sim. pessoas acham que comida é só para dar prazer quando você coloca na boca e sente um sabor gostoso. Uhum. Ou então só para alimentar. Mas não, a comida, ela é informação para o corpo. O corpo Sim. percebe o ambiente através do alimento. Então, se eu tenho uma abundância de alimento, o corpo tem características de retorno para essa abundância. Se eu tenho escassez de alimento, o corpo vai ter outros processos metabólicos que vão reagir a essa escassez. Então, a gente, lembra que eu falei, durante todo o nosso período evolutivo, nós tivemos períodos de escassez e períodos de abundância. Então, o corpo Sim. aprendeu a reagir a essa alternância. Só que hoje, infelizmente, a gente tem uma quantidade enorme de comida e a gente não tem mais períodos de escassez. Então, essa história que você falou Sim. de comer de 3 em 3 horas e tudo mais, isso é uma invenção moderna. Aham. Imagina o homem das cavernas tendo que comer de 3 em 3 horas. É É verdade. inimaginável caçar de 3 em 3 horas. Opa, estou com fome, tenho que ir aqui caçar. Não é assim que funciona. Né? Então nós Aham. tínhamos grandes refeições e grandes períodos sem comer. Então é natural. O jejum é muito mais natural do que você comer de 3 em 3 horas. Certo? Então fazer jejum é saudável? Sim, é extremamente saudável. Agora, o que é que você precisa saber para poder fazer o jejum? Não é você simplesmente parar de comer. O jejum, como eu falo lá no Sim. e-book, ele é a sintonia da dieta, é a sintonia fina da dieta. Então não adianta, por exemplo, você come muito carboidrato, você come muita pizza, você se acaba no pão, come muita bolacha, essa coisa toda, come muito açúcar, e diz assim, agora eu vou fazer Vou jejum. fazer jejum. É, Vai ser muito penoso você fazer vai. isso. Tá entendendo? Vai. Você vai sentir muita fome, né? Você vai Vai. ficar fraco, é arriscado sua pressão baixar. Tá entendendo? Então, primeira coisa, antes de pensar em jejum, tem que pensar em dieta. Ou seja, tem que Sim. ajustar a dieta. Porque se a gente Sim. voltar no tempo lá para os nossos ancestrais, a gente vai entender o quê? Eles comiam muita carne, muita gordura, pouquíssimo carboidrato. Então, fazer jejum era natural. Mas numa dieta que nós temos hoje, onde as pessoas comem biscoito Nesfit achando que estão fazendo um benefício, É né? verdade. É fome na certa. É passar fome, é ter compulsão. Tá entendendo? Então, o jejum é preciso ficar claro que ele é a sintonia fina da dieta. Então, o primeiro passo é corrigir a dieta. Dieta Sabe o que corrigida, que o jejum vem naturalmente. eu ouvi muito também falar que o jejum é ruim porque a pessoa para de comer e perde massa magra. Isso, Uhum. o que que você define quanto a isso? Certo, vamos lá. Primeiro, vamos entender o seguinte. A partir do momento que você decidiu que vai fazer o jejum, é importante, e que você já vai fazer, já está com a dieta ajustada, você vai fazer o jejum. O corpo ele Uhum. vai reagir à falta de alimento. Então a primeira Isso. coisa que o corpo vai desligar são os processos que nós chamamos de processos anabólicos, os processos que envolvem construção de tecido, tá? O corpo vai desligar isso naturalmente. Por que ele vai desligar Sim. isso naturalmente? Porque se eu não estou recebendo comida, não faz sentido ficar construindo tecido novo, Certo. né? Então não vou fazer isso. O que é que eu vou fazer? O que é que o corpo pensa? Bom, se eu não estou recebendo comida, então é hora de eu organizar a minha casa. Então tudo que eu tiver de velho, antigo, que não está funcionando direito, eu vou destruir para usar como combustível nesse período que eu estou em jejum. Não entendeu? Legal. Então eu não vou perder Uhum. massa magra. O corpo não é burro de pegar um tecido nobre como o músculo e destruir esse músculo porque você está fazendo um jejum de 16 horas, ou um jejum de um dia, de 24 horas ou de 48 horas. Ele não vai fazer Legal. isso. O que é que ele vai fazer? Ele vai destruir as estruturas velhas. Essa história de que o corpo destrói massa magra quando está no jejum é porque a maioria das pessoas confunde jejum com passar fome. Quando se fala em Tem isso. jejum, a imagem que vem na nossa cabeça não é de uma pessoa como eu. Hoje eu estou no primeiro dia do meu jejum de 7 dias que eu faço uma vez por semestre. Tá? Tu vai ficar Hoje é o 7 primeiro dias dia. sem comer? 7 dias sem comer. Tá certo? Caraca. Só tomando água, café ou chás, bebidas não calóricas. Tá? Agora, às 22h30, completa o primeiro dia. Tá certo? Eu vou relatar isso tudo em vídeos lá no IGTV. Mas então, Acompanhem o Instagram é, dele. então entenda, uma pessoa
que decidiu parar de comer por 7 dias, primeiro, eu venho me alimentando corretamente, Sim. tá? E eu Faz vou tipo um quebrar o meu detox, jejum. né? Vai Isso. por Eu vou etapas. quebrar o meu jejum. Na realidade, detox é feito no jejum, Ah, certo? O de jejum, ele é um aprendi. detox, certo? Entendi. E aí eu vou quebrar o jejum da forma correta. Mas as pessoas ficam olhando posts na internet, no Instagram, que essa É. galera fica colocando, dizendo que jejum faz mal. E qual é a imagem que aparece no post do Instagram quando o pessoal diz que jejum faz mal? É a imagem daqueles prisioneiros nos campos de concentração nazista. Olha como eles ficam quando ficam em jejum. Gente, Magro. aqueles caras não estavam fazendo jejum. Eles estavam morrendo de fome. É, É diferente. Eles não total. comiam direito, passavam longos tempos sem comer e quando quebravam o jejum, continuavam sem comer direito. Então é óbvio que havia perda de massa magra. Eu É também não estou verdade. falando aqui, claro que eu não estou falando aqui de você passar 2 meses, 3 meses sem comer. Não é isso que eu estou falando. Mas no jejum de 7 dias, o meu corpo ele vai se reestruturar para fornecer para os meus músculos e para todos os outros tecidos aqueles constituintes que são necessários. Então, eu tenho gordura para consumir? Tenho gordura para consumir. Então, essa gordura vai ser retirada, vai ser usada no jejum. Eu tenho proteínas que podem ser utilizadas? Tenho. Eu tenho estruturas velhas, eu tenho organelas velhas, eu tenho células que estão passando por um processo de envelhecimento que podem substituir Sim. aquilo que eu não estou comendo. Tá entendendo? Nossa, Então você não muito vai bom. ter perda de massa magra. Essa história da perda de massa magra é porque alguns aminoácidos, que são os constituintes das proteínas, funcionam para serem transformados em glicose, que é o açúcar Sim. que a gente transporta no sangue. E a glicose ela tem que ser mantida numa quantidade muito específica, ela não pode cair. Né? Então o fígado está o tempo todo fabricando glicose. Como eu vou ficar, por Uhum. exemplo, em jejum durante 7 dias, o que é que vai acontecer? Meu fígado vai fabricar glicose. Aí o pessoal diz, mas esses aminoácidos que vão ser utilizados para fabricar glicose vai destruir o teu músculo. Não, esses aminoácidos vão vir das organelas que estão sendo destruídas e vão vir do glicerol, que faz parte do Uhum. esqueleto da gordura, que também Sim. está sendo consumido para fonte de energia. Então eu não vou destruir minha Sensacional. massa magra, Olha, uma certo? aula de biologia total aqui, viu? Pois Você é. sabe, eu sou fisioterapeuta, né? Então eu tô relembrando Tá certo, tá algumas certo. coisas. Ó, tem umas Tem muita, perguntinhas aqui tem antes. muita, tem muita pergunta, né? Tem, mas quando faz jejum, o corpo não guarda gordura? Olha só, se você não está comendo, o seu corpo mantém uma necessidade energética. Né? Porque às vezes as pessoas elas esquecem o seguinte, não estou falando que é o caso, mas principalmente os profissionais. Se eu como calorias a mais e aumento o meu peso, eu aumento o meu peso na forma de quê? De gordura. Por que, Sim. que eu estou aumentando o meu peso na forma de gordura? Porque é a estratégia que a natureza elegeu para os animais para guardar energia. Sim. Se eu agora estou num período onde eu não estou ingerindo energia, onde é que a natureza vai pegar essa energia? No Na adipócito. gordura, onde ela guardou. É tipo Sim. assim, imagina, você tem uma casa na serra, né? Em Campina Grande, por exemplo, que é até frinho, né? Aí pertinho de uma É, pessoa. Você tem uma casa na serra, e aí você guarda lenha para você usar durante o inverno na sua fogueira. Aí no dia que a temperatura cai, você não pega a lenha que você guardou, você vai pro sofá de madeira, quebra ele e joga na fogueira. Qual é o sentido que faz isso? Tá entendendo? Então o corpo ele não vai é guardar verdade. gordura quando tá em jejum. Não. Ele vai queimar a gordura que ele guardou quando estava comendo. Certo? Então, tecnicamente, Entendi. nós fazemos jejum todos os dias. Que eu vi uma pergunta aí, o que comer, ou quantas vezes comer e tudo mais. Tecnicamente, nós fazemos jejum todos os dias. Quando eu paro de comer e vou dormir, eu estou fazendo jejum. O corpo já Sim. entra no Isso, processo de jejum porque ele não está recebendo comida. Né? Quando eu tenho um intervalo de uma refeição e outra, eu estou fazendo jejum. O que eu estou certo. falando aqui é um jejum um pouco mais prolongado, que a gente chama de jejum Sim. intermitente, ou jejum prolongado de alguns dias. Tá? No A caso, o pergunta... jejum, ele pode estar associado a uma dieta, porque você faz o jejum e em seguida você mantém com uma dieta nos horários de comer. Exatamente. Na Entendeu? Então, realidade, ele isso deve estar deve associado a uma estar, dieta de comida baseada em porque comida de verdade. isso, porque quando as pessoas perguntam assim, então o que que eu como? Você tem que comer algo que vá realmente te dar o quê? Energia, que seja saudável, que seja fonte de nutrientes, né? Então, Uhum. o mais saudável possível, que é o que a gente tem que. Aí, ó, tem uma Exatamente. pergunta: como evitar o mau hálito durante o jejum? Tem isso? Tem. O que acontece é o seguinte.
Primeira coisa é a seguinte, como você não está comendo, tem a tendência natural de você não escovar os dentes, né? Então, esse é um fator que precisa ficar bem claro, né? Você precisa continuar escovando os dentes Você como se você acha que... estivesse comendo. Porque Sim, a boca da gente, ela tem uma microbiota própria. A boca da gente sim. tem as bactérias próprias da boca, né? Então, essas bactérias estão se multiplicando. Quando eu escovo, eu estou removendo o excesso dessas bactérias. Eu não vou tirar todas, Sim. tá? Então, eu preciso escovar. Por isso é que é fundamental que você escove os dentes ao acordar. Não é porque você comeu alguma coisa. Porque tem gente que diz assim, mas eu não comi nada, por que eu vou escovar os dentes? Exatamente porque houve um período que você ficou com a boca fechada, proliferando muitas bactérias. Então, a primeira coisa é escovar bem os dentes nos horários que você tinha costume. Na realidade, Flávia, a vida continua igualzinha. A única coisa é que você ganhou o tempo que antes você dedicava a preparar e a comer, você ganhou. Então, você ganha aí 1 a 2 horas do teu dia de produtividade. Entendeu? E eu acho também que é muito do psicológico, né? Você tem que estar pronto psicologicamente para trabalhar um jejum. Porque você mora sempre com alguém. Então, a casa vai ter alguém que vai comer. Aí existe o cheiro da comida. Quem tem criança, vai ter criança passando com alguma coisa. Então, eu acho que tudo tem que vir muito da decisão. Eu vou fazer, trabalho psicológico e vai, né? Tem uma pergunta aí, a partir de quantas horas passa a ser jejum intermitente? Certo, aí só concluindo a história do mau hálito, quando você entra em jejum, você deixa de utilizar como principal fonte de combustível a glicose, que é um açúcar, que está na batata doce, na batata na forma de amido, né? Sim. E que está na sacarose, que é o açúcar branco, né? Também está lá. Você deixa de usar a glicose e passa a usar a gordura como fonte de energia principal. E um produto dessa gordura que são as cetonas. Então, a melhor forma de você entrar numa cetogênese, ou seja, você entrar numa cetose, você produzir cetonas, é através do jejum. A dieta cetogênica, onde você come mais gordura, come mais proteína e reduz ainda mais os carboidratos, ela, para o corpo, é como se ela estivesse dizendo que você está em jejum, só que você está ingerindo calorias. Então, a dieta cetogênica, ela mimetiza um jejum, certo? Então, você produz cetonas. E algumas pessoas ficam com um hálito diferenciado quando produzem cetonas. E por que isso acontece? Porque são 3 cetonas que são produzidas. O beta-hidroxibutirato, o acetoacetato e a acetona. A acetona que usa para remover o esmalte da unha, ela é produzida pelo nosso corpo. Como ela é muito volátil, ela evapora com facilidade, ela sai pela respiração. Aí parece que a pessoa está com um hálito um pouco diferente. Muitas vezes é questão do mau hálito. Então precisa ficar atento a isso aí. Mas isso é uma fase que passa rápido. Se você faz de jejum de 16 horas, de 18 horas, jejum de um dia, esse mau hálito é praticamente inexistente se você escovar os dentes. Um jejum de 7 dias, aí você vai ter um pouco mais por conta do processo de produção das cetonas. Mas rapidamente o corpo lida com isso de forma tranquila, porque não faz sentido ficar jogando a acetona fora, que é um combustível, né? Então, legal, viu? O corpo metaboliza isso aí. Nossa, que aula, viu, que você tá dando. Agora, sobre o jejum intermitente, a partir de que horas, né? A partir de quantas horas se torna jejum intermitente? Na realidade, o nome jejum intermitente significa o quê? Um período de alimentação e um período de jejum. Período de alimentação e um período de jejum. Como eu falei no começo da live, de 8 a 12 horas, a janela de alimentação, você já considera um jejum intermitente. Pode ser menos, você pode deixar a sua janela de alimentação ainda menor, por exemplo, fazer uma refeição por dia, a gente chama de OMAD, né? Que é a sigla em inglês One Meal a Day. Essa estratégia você come só uma vez por dia. Então você acaba fazendo jejuns de 24 horas todos os dias. Entendeu? Entendi. Então você come, por exemplo, vamos imaginar, você faz uma única refeição no seu almoço. Então todo dia você come ali entre 12 e 14 horas, né? Entre 12 horas da meio-dia e 2 horas da tarde. Então essa é a sua janela de alimentação. Isso também é uma modalidade de jejum intermitente. Tá ruim agora a imagem. Cadê você? Oi. Eu tô aqui. Tá cortando. Vamos ver se vai... Voltou? Voltou. Voltou? Tá voltando, então, peraí. Tem horas que tá a sua imagem... Pronto, tá voltando agora. Você tá ótimo aqui para mim, eu tô conseguindo te ver. Então, como eu estava falando, uma refeição por dia também é considerado jejum intermitente. Via de regra, o jejum intermitente ele envolve 2 refeições por dia, ou 3 refeições, ou até mesmo só uma refeição.
tá? Certo. E tem uma pergunta. E quando faz jejum e dá dor de cabeça? Muito bem. Essa pergunta é muito boa, porque dá para a gente falar sobre vários aspectos do jejum interessante. Bom, vamos lá. Durante o processo normal de alimentação, você produz um hormônio chamado insulina. Tá? A insulina é o hormônio que é liberado quando você come carboidratos, mas também é liberado quando você come proteínas e um pouquinho só quando você come gorduras. A maior parte da liberação da insulina é por conta do carboidrato na dieta. A insulina é um hormônio extremamente anabólico. Tá? O que é que ela faz? Ela estimula o teu corpo a fabricar gordura, a fabricar músculo. Tá certo? Então a gente precisa de insulina. A insulina não é o inimigo. O que a gente não precisa é ter insulina alta o tempo todo, que é o que a maioria das pessoas faz comendo de 3 em 3 horas. Tá? A insulina ela não mexe só nisso. A insulina vem com... agora você congelou. Voltei? Pronto. É porque tava cortando. Agora Pois voltou. a minha internet eu acabei de checar aqui, ela tá legal. Tá? Mas deve ser alguma coisa no Instagram. Bom, a insulina... Aqui tá legal. A minha tá congelando, gente? Acho que não, né? Voltou, né? Acho que tá legal agora. A insulina, então, é um hormônio anabólico importante. A gente não pode viver sem insulina, tá? E a insulina, ela também mexe com a concentração de sais no corpo. Então, quando você libera muita insulina, ou seja, quando você come muito carboidrato, por exemplo, você tem uma tendência a guardar sódio. Você retém sódio. E vamos lembrar que toda vida que você retém sódio, você também retém líquido. Sim. Então, quando você puxa sódio, quando o rim guarda sódio e não joga fora na urina, ele também guarda água. Certo? O sal, naturalmente o sal, a gente bota carocinhos de arroz dentro do sal no saleiro, porque o sal ele é muito higroscópico. Ele absorve água e fica pedrado. A gente bota o arroz porque o arroz faz esse trabalho, impede isso, não é isso? A mesma coisa no nosso corpo. O sódio retém líquido. E a insulina estimula a retenção de sódio. Então, a insulina estimula a retenção de sódio, que estimula a retenção de líquido. Tá? Tudo bem, isso é quando você come. Quando você não está comendo, ou seja, quando você está em jejum, você não libera insulina. Você não está comendo, não tem insulina. Pelo contrário, o corpo segura a insulina, porque a insulina é um hormônio de construção. Eu tenho que liberar um hormônio chamado glucagon, que é o antagonista da insulina, que ele é um hormônio de catabolismo. Então é ele que vai lá na célula de gordura para retirar a gordura para você usar como combustível, né? É ele que vai fazer todas essas transformações. Então, quando você não libera insulina, você não retém sódio. Se você não retém sódio, não retém líquido. Então, o que é que acontece quando você está em jejum? Você começa a colocar para fora do seu corpo o sódio que estava retido. Junto com esse sódio vai líquido. É por isso que a pessoa que faz jejum ou faz uma dieta low carb perde bastante peso logo no início. É líquido retido que está saindo. Certo? É importante isso ficar claro para todo mundo. Se você está perdendo sódio pela urina, adivinha, o sódio é o principal mineral da corrente sanguínea. Ele é necessário para o impulso nervoso, ele é necessário para controle da pressão sanguínea. E você está botando ele para fora. Naturalmente você está botando ele para fora. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa botar para dentro. Só que você não está comendo. Se você não está comendo, como é que você vai botar sal para dentro? Aí está aqui a resposta. Água com sal. Água com sal? Pitadinha de sal na água para poder o seu corpo... A pitadinha de sal na água para poder o seu corpo não sentir a falta do sódio. Então, a dor de cabeça, que é comum as pessoas sentirem quando estão em jejum, resolve com um pouquinho de sal. E não precisa ser... Então, a dica do jejum é beber água com sal. Exatamente. Não precisa ser sal rosa do Himalaia, produzido pelas freiras virgens cegas. Não, qualquer sal. Bota aqui dentro e tá resolvido. Inclusive, teve uma pergunta aqui... Eu gosto de usar sal grosso, tá? Que o sal grosso ele é menos processado. Mas não precisa ser um sal especial, nada disso, não. E eu já fiz isso. Eu já peguei o sal grosso uma vez, triturei e usei como sal em casa. Porque o da Himalaia tinha acabado. Peraí, eu triturei, eu fiz isso. É isso que eu faço. Infelizmente, a gente mora no Brasil. Aí tem a galera que pega o sal normal e faz coloração, né? Artificial. Aí vira o sal do Himalaia e vende por 10 vezes o preço. Então a gente tem que ficar ligado com isso. Então, a dica é pegar o sal grosso e triturar. Pronto. Isso, pega o sal grosso. Tem uma pergunta até sobre o açúcar agora. Se o Demerara é melhor do que o tradicional, realmente? Qual é a sua opinião?
Boa pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, essa para todo mundo resolver logo essa questão do açúcar. Açúcar é açúcar. Pronto. Tá. Demerara, mascavo, branco, cristal, de coco, de maçã, que está começando a surgir no mercado agora, é Sim. a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença do açúcar mascavo, por exemplo, para o açúcar cristal. A não ser a cor. Sério? O açúcar mascavo é um açúcar cristal sujo, com mais impureza. Só isso. Não tem E qual que nenhuma é o outra melhor? diferença. Qual que é o melhor? Nenhum. É melhor Não existe adoçante? melhor. Mesma coisa. Não, assim, veja bem, Flávia, eu penso da seguinte forma, tá? Esse é um pensamento muito particular meu. Eu acho que o sabor doce, ele é um sabor muito interessante, que você deve obter, se você não tem problema de excesso de peso, não tem síndrome metabólica, não tem diabetes, você deve obter o sabor doce das frutas. De uma banana que você come, de uma maçã, de uma pera, de uma goiaba. Tá entendendo? Quando você fica dependente do sabor doce, você precisa adoçar um café, você precisa comer um bolo, você precisa... Quando você se torna dependente do sabor doce, isso é um problema. Eu era compulsivo por doce. Tá entendendo? Eu fui Eu compulsivo durante também, muito eu tempo. controlei muito. E aí eu acabava sucumbindo à questão do açúcar. Eu me controlava 2 dias, chegava no terceiro dia, eu não conseguia me controlar. Então Eu sei o que é isso. eu fiz uma abstinência do sabor doce durante 8 meses no ano de 2018. Foi de fevereiro a outubro de 2018. Eu parei 100% com sabor doce. Eu não botava nem Nossa. fruta na minha boca. E aí a minha compulsão foi bem regularizada. Hoje eu consigo me controlar bem melhor. Mas o que é que eu faço? Você pode usar um adoçante? Pode usar um adoçante. Usa qual adoçante? O eritritol é um adoçante muito bom. Né? Um Como é o adoçante nome? eritritol. Tem Não vários conheço. adoçantes que estão hoje bem na moda, vamos dizer assim, são os polióis. São álcoois derivados da glicose. Eles não têm calorias ou têm muito poucas calorias. Tem o eritritol, tem o xilitol, que você deve ter ouvido falar, tem o sorbitol, maltitol, todos esses são Xilitol, derivados da conheço. glicose. Tá? Mas desses todos que eu falei, o melhor é o Sim. eritritol. Tá? E o xilitol também é muito bom. Agora, o xilitol, ele é absorvido, uma parte dele, ele tem um pouco de calorias. Então, ele pode atrapalhar um processo de dieta cetogênica se você precisar fazer. Tá? Mas, assim, tem que ter muito E o cuidado com stevia? esses... Stevia é uma excelente alternativa, só que a stevia, ela tem um sabor residual. Né? Esse sabor residual, às vezes, não agrada as pessoas. Na verdade, eu vou lhe dizer qual é a minha opinião sobre adoçantes. Adoçantes, eles são estratégias de desmame. Certo? Não é. Eu uso Eu percebi adoçante isso quando e eu quero ir desmamando o doce. Eu vou diminuindo aos Isso. poucos, sem ingerir o açúcar branco, que esse deve ser evitado a todo custo. Eu percebi isso também, porque realmente eu era como você, bem compulsiva por doce. Eu comia uma caixa de bis em 10 minutos, em 10 segundos, 10 minutos, 10 segundos, rapidinho. e comia. E aí Bis é eu fácil comecei a me demais. controlar. Eu falei, calma, que isso, pelo amor de Deus, isso é compulsão. Mas aí eu comecei a melhorar. Realmente, essas dúvidas de sal, de açúcar, a gente sempre tem na hora de fazer a feira, né? E principalmente das frutas. Até teve uma pergunta aqui sobre qual fruta você, por exemplo, cadê? Após o jejum, quais frutas você recomenda após a hora de jejum? Que você acha que é interessante estar comendo? Certo. Essa pergunta aí complementa uma outra que foi feita, que eu acho que a gente não respondeu, que é o que comer para quebrar o jejum. Sim. Primeira coisa, quando você estiver quebrando o jejum, quanto mais prolongado esse jejum, mais cuidado você tem que ter na hora de quebrar. Porque o corpo ele vai se adaptando ao estado de jejum e quando você quebra de forma equivocada, você pode inclusive passar mal e pode ter problemas mais sérios. Tá? Então, quebrar o jejum da forma adequada é fundamental. O que é que você deve evitar a todo custo na hora de quebrar o jejum? Você deve evitar a ingestão de carboidratos refinados. Isso aí deve ser sair do seu radar na hora de quebrar o jejum. Né? Então, não pensa assim, eu vou fazer jejum porque eu vou quebrar num rodízio de pizza. É muito arriscado você ter um problema sério. Certo? Eu vou fazer o jejum porque eu vou comer pipoca. Não faça isso. Tá? Quebre o seu jejum com uma boa fonte de proteína, ovos, carne, vísceras, e uma boa fonte que seja uma fonte de gordura também. Tá? E assim, o jejum, como por exemplo, o jejum que eu estou fazendo de 7 dias, eu não posso quebrar com uma refeição muito grande.
Eu tenho que quebrar com refeições pequenas e crescentes. Fracionadas, né? Isso, exatamente. Não posso quebrar com uma refeição muito grande, porque o meu corpo não está habituado, ele desabituou por conta do período prolongado de jejum. Entendi. E me diz uma coisa, nesse período que tu passa, normalmente já fizesse esse tipo de jejum de 7 dias? Não, é a primeira vez que eu estou fazendo de 7 dias. Ah, já ia querer saber vez. Mais. Então, depois, gente, eu já fiz o máximo que eu contar. consegui. O máximo que eu fiz foi de 24 horas. Mas aí então, eu fiz aqui na live, vamos combinar de semana que vem fazer outra live para você contar a sua experiência do jejum de 7 dias. Pode? Pode ser. Pode ser, sim. Fechou. Claro que sim. Claro que então, a gente vai combinar uma outra para ele contar essa experiência pra gente. Com certeza. A minha ideia do jejum é um jejum de desintoxicação e de renovação celular. Certo? Eu estou lendo um artigo muito bom sobre jejum, que foi publicado agora, no mês de junho, e eu estou resumindo ele em posts e eu estou liberando no Instagram. Liberei o primeiro, já tem o segundo, já está pronto para liberar o acho que eu vi hoje. Deixa eu te perguntar uma coisa. Durante esses 7 dias, você pode praticar exercício? Não só posso, como devo. Lembra que eu falei no começo, o jejum, ele é vida normal, vida que segue. Tá. Certo? Então, eu pratiquei exercício penso pela fraqueza de não ter nutrientes, sabe? Eu fico pensando assim, entendeu? Eu pratiquei hoje. Pensa comigo, Flávia. Se eu sou um homem das cavernas e estou em jejum há 7 dias porque não encontrei comida. Se eu estiver fraco, qual é o sentido que tem? Tá entendendo? Morreu. Então, a tendência do jejum, são 2 tendências interessantes que a pessoa tem com o jejum. Os 2 primeiros dias normalmente são os piores, por todos os relatos que eu já li, onde você sente mais fome, mais desconforto. Do segundo dia para frente, o corpo dá uma virada e você para de sentir fome e você fica com um nível de energia e uma acuidade sensorial, visual, de atenção fenomenal. Entendeu? Justamente por quê? Porque é exatamente a história de você estar precisando caçar. Tá entendendo? Então tem uma pergunta aqui que foi feita, o seguinte. Há um limite, a Ana Lataruna perguntou o seguinte. É isso. Há limite de ingestão de ovos? O limite de você não aguentar mais comer. Não tem problema você comer quantos ovos você quiser. Né? Quando eu não mas tudo é aquilo, né? Tudo em excesso não é legal, né? Então, talvez... Mas assim, Flávia, você cometeu o excesso de comer muitos ovos, eu acho muito pouco provável. Não, de ovo não. De ovo... Não dá. Você pode até tentar, né? Eu vou comer aqui 30 ovos só para provar pro Henrique que eu vou passar mal. Eu duvido você passar no 10º. Eu também. Eu te digo isso porque eu gosto de ovo e eu como bastante. E eu, ao mesmo, assim, de uma só vez, eu não consigo passar de 10. 10 já esgota. Você fica saciado. Não tem problema. Verdade. Né? Me diz uma... A mesma Ana, ela perguntou o seguinte. No jejum, dorme bem? Ana, essa é uma pergunta muito interessante. O nível de energia é tão grande e os relatos que... Veja bem, é o primeiro jejum de 7 dias que eu estou fazendo. Eu nunca dormi em jejum. Hoje vai ser a primeira vez. Mas os relatos que eu tenho lido é que o nível de energia é tão grande que o sono passa a ser reparador em menor tempo. Então você dorme bem, mas dorme menos tempo. Entendi. Traduzindo, você ganha tempo de... Eu já estou pensando aqui na quantidade de coisa que eu vou fazer. Caramba. Com o progresso do jejum. Teve a Tati botou, mas o excesso de ovo não aumenta o colesterol? Boa pergunta. A Carolina até já ajudou aí. A Carolina é uma estudante de nutrição, que ela acompanha lá o canal. O colesterol da alimentação, ele reflete muito pouco no colesterol sanguíneo. Essa é a primeira informação importante, tá? A segunda informação importante. Colesterol não é um vilão no nosso corpo, tá? Eu fiz uma live de quase 2 horas de duração na terça-feira falando só desmistificando essa história do colesterol. O colesterol, ele é uma das substâncias mais importantes que a gente tem no nosso corpo. Tá? A Gabi é minha namorada, dizendo que vai gastar todas as horas estudando. Muito bem. Vou dar o recado para ela. A gente tem que encontrar algumas coisas para fazer juntos também nessa. Eita, Gabi, tu vai ter trabalho. Então, o colesterol é uma das substâncias mais importantes do nosso corpo. Flávia, você só é mulher e eu só sou homem por causa do colesterol. Porque os hormônios sexuais são baseados em colesterol. A membrana das células é feita de colesterol. O cérebro
na sua maior parte do colesterol do corpo está no cérebro, pra você ter uma ideia. Tá entendendo? Então, quer dizer que o colesterol é um vilão é surreal. Mas é Tá o que entendendo? há Não na faz nenhum mídia, né? sentido. A mídia, ela Mas gosta de isso, é o tabular o que quê? há, é o que há Colesterol na bom, mídia. colesterol ruim. Exatamente. Não coma açúcar, pega adoçante. É. Entendeu? E a gente, por não entender, que a gente acaba sendo leigo nessa área, a gente segue um padrão. O que Exatamente. culturalmente deveria ser quebrado por conta das indústrias que ganham dinheiro, né? E Uhum. entra na parte industrializada, entra na parte farmacêutica. Nessa Gente, se hora a do gente colesterol, aprofundar, tem a indústria farmacêutica, né? Nessa hora do colesterol, a indústria farmacêutica é justo. bilionária por conta das drogas para diminuir o colesterol. Né? Então, é uma coisa que tem muito interesse econômico. A Carolina acabou de recomendar um livro que é muito bom, que é Gordura Sem Medo. Ah, legal. Quem quer entender de onde é que vem essa história toda do colesterol e de que gordura faz mal, Gordura Sem Medo é o livro para E, ler, para entender esse processo. e aquele livro Barriga de Trigo, acho que é isso. Você já leu? Barriga de Trigo. Barriga É de Trigo é um bom? livro muito bom que trabalha mais com a questão das lectinas, do glúten e tudo Do mais. glúten. Sim, é um livro muito Legal. legal, muito bom, Ó, muito estão bom. perguntando, bacon faz mal? Ô, pergunta boa. Bacon Eu adoro. faz mal você não comer. Sua vida Ai, fica que bom. muito triste. É claro que se você pegar um bacon que é industrializado, que você encontra no supermercado, de uma grande empresa, esse bacon tem um processamento, né? E é colocado no processo de fabricação do bacon, é colocado açúcar, para ele ficar caramelizado e ficar mais gostoso. Esse Entendi. não é a melhor alternativa. O ideal é que você procure um fornecedor de bacon que seja um Legal. fornecedor mais artesanal na sua cidade. Bacon e outra coisa, se você tem tempo ou tem condições de fazer isso, mora numa casa, por exemplo, que é difícil você fazer bacon num apartamento, porque você precisa defumar. Mas se você mora numa casa, existem muitos vídeos no YouTube de como fazer bacon em casa. Você compra a Caramba. barriga do porco, faz o bacon em casa, fica muito, muito bom. Certo? Mas não Ó, deixe de comer bacon por causa disso, não. o marido fez o jejum intermitente e mudou o humor. Será que foi por conta do jejum? Ele mudou o humor, ficou mais mal-humorado ou ficou mais alegre? Eu acho que ficou pior, né? Se mudou o humor, tava bem, não sei. O humor, ele pode mudar um pouquinho, porque de uma certa forma você está fazendo uma restrição, certo? Claro, você está Isso. fazendo uma restrição. Mas é aquilo que eu lhe falei. O humor só muda se você não tiver vindo da dieta correta para fazer jejum. Certo? Se você Mal-humorado. veio da dieta correta, então você É não vai porque ter alteração de humor. normalmente o jejum é uma decisão da pessoa. Vou fazer, né? O que Isso. é errado, O que é né? errado. O jejum ele tem que ser uma tendência natural. Por exemplo, mês passado a Isso. gente teve um grupo de desafio que eu faço mensalmente e teve uma menina que começou dizendo que nunca tinha feito jejum, que não ia conseguir fazer, etc. E tal. Eu disse, não se preocupe, vamos começar com a alimentação. Ela terminou em um mês, ela estava fazendo jejum de 24 horas sem nem perceber. Porque se você come só quando você tem fome e você está sem fome, então você faz jejum. Tá fazendo jejum, né? Não deixa de fazer. É isso Exatamente. aí. O própolis quebra jejum intermitente? Não, própolis não quebra jejum intermitente, desde que seja o própolis aquoso. Se for um própolis alcoólico, ele pode quebrar porque o álcool tem calorias. Ah, Certo? conheço Teve uma pessoas outra que quando tem pergunta, insônia, levantam e levanta e comem. Aí exatamente. é um perigo, lacra a Se geladeira. você tiver insônia, é bom você levantar e estudar, fazer qualquer outra coisa. Aperreia o marido do lado, cutuca e tal. Ó, o Acho que consumo das de água de perguntas... coco, né? O consumo Ah, de água do coco atrapalha a perda de peso? É assim, paladar dom. É assim, cada 200 ml de água de coco tem 10 gramas de carboidrato. Certo? Então, se você bebe 1 litro de água de coco, você está ingerindo 50 gramas de carboidrato. É suficiente para você engordar? Muito pouco, provavelmente não. Mas se nesse mesmo dia você comer outras coisas, pode ser que isso atrapalhe. Tá? Então, a minha sugestão é diminuir a ingestão de água de coco. Né? Se você quiser saborizar uma água, por exemplo, com as gotinhas de limão e tudo mais, não tem problema. gente, ó, a live vai cair, eu vou entrar de novo, porque a gente tem que Tá finalizar. certo. Falta 1 minuto, eu vou deixar ela cair, tá? Aí eu Tá volto pra certo. cá, mas vamos respondendo. O jejum, cadê? No jejum de 7 dias se toma isotônico igual o Gatorade?
Só se for um isotônico que não tenha carboidrato. Porque não pode ter Que- caloria no jejum. Tá certo? O Principalmente interessante é... no caso de isotônico, que é rico em açúcar. A maioria Ah, dos tá. isotônicos tem açúcar. Agora, se for um Entendi. isotônico sem açúcar, pode ser. Eu tomo meu isotônico natural, água com sal. É verdade. É o melhor. É. E chá. Você só tá tomando água com sal e chá, não é isso? Água com sal, café e sal. E sal. E chá não? Chá também. Ah, tá. Chá, Ah, água com sal e café. ok. Qualquer bebida que não tenha caloria pode ser usada. Água com gás, não tem problema. Ah, legal. Dá para enganando o cérebro, né? É. O jejum pode tirar a concentração na hora de estudar? Você Pelo falou que contrário. melhora, É o isso. contrário. É o contrário. Inclusive, é uma recomendação para todo mundo que vai fazer prova de concurso, essa coisa toda, é cuidar da dieta para que quando estiver próximo da prova de concurso, você possa fazer um jejum e ficar tranquilo. Gente, é assim, você imagina o Enem. O Enem dura não sei quanto tempo. Tem gente que leva lanche, leva essa coisa toda. Melhor forma de você fazer o Enem é você fazer uma dieta cetogênica, se adaptar à dieta cetogênica e no dia do Enem você faz um jejum. Gente, a live vai cair 10 segundos, eu vou voltar. Guardem